meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar a nossa aula sobre o período de democratização? Hoje analisaremos um governo extremamente polêmico na história do Brasil, o governo do senhor Jânio Quadros. Vamos lá? Muito bem. Em 1960, vimos, no final da nossa última aula, que JK se encontrava desprestigiado em virtude de um aumento fabuloso da dívida externa e ao processo inflacionário, à crise econômica, que levou no final do governo de JK, com vistas já na próxima eleição, que ele rompesse com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. A campanha presidencial de 1960, ela se passa dentro desse contexto. Vamos ver quem foram os candidatos? Observem a tela. Nós temos o candidato do PDC, o DN, nós já falamos do PDC, que lançou a candidatura de Juarez Távora, concorrendo com JK, e com o apoio da UDN. Jânio Quadros, na verdade, pertencia a esse pequeno partido insignificante que era o PDC. O vice de Jânio Quadros era Milton Campos. E a campanha, toda a campanha de Jânio Quadros, baseada na ideia do combate à corrupção. O símbolo da sua campanha era a vassoura. Então, vamos ouvir agora uma música para saber qual era o mote dessa campanha. Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Você conhece a música? Não. É a música do Jânio Jânio. Quadros. Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Foi muito bom. O outro candidato era pelo PSD-PTB, ou seja, continuando o getulismo, o candidato apoiado por Juscelino Kubitschek, Marechal Lott. É aquele mesmo, o Marechal Lott do golpe preventivo, o que garantiu a posse de JK e impediu o golpe militar, o golpe civil-militar, que foi adiado em 10 anos, como vimos, só seria dado então em 1964. O Marechal Lott, um dos poucos militares legalistas da nossa história, porque de modo geral o exército sempre atuou para derrubar governos e não para garanti-los. Sendo o general Lott um desses poucos legalistas, ele tinha uma atuação ética impecável. Porém, era um homem que não tinha o dom da oratória, não era um homem de massas. E isso acabou, então, determinando a vitória de Jânio Quadros. Mas antes de falar sobre essa vitória, olhem bem quem era o vice do Marechal Lott. O vice era João Goulart, aquele mesmo ministro de Juscelino Kubitschek e também de Getúlio Vargas. A campanha baseada na ideia de ordem, o símbolo, a espada, com a explicitação aí do Marechal Lott como um militar, representando então os chamados militares legalistas. A campanha transcorre e, pelo estilo populista de Jânio Quadros, observem bem esse texto, escutem bem. Mas o apelo do candidato, estamos falando de Jânio Quadros, não estava apenas no que ele dizia. Jânio tinha o senso do espetáculo na política. Não hesitava, olhem bem, em um comício, em simular desmaios de fome, tomar injeção para recuperar as forças, vestir terno velho, de ombro estrategicamente salpicado por um pó que dizia ser caspa, usar gravata torta, sentar no meio-fio para comer sanduíche de mortadela e bananas,
queria ser percebido visualmente como parte da população pobre, trabalhadora e sofrida. Subia nos palanques magro, colérico e desleixado, gesticulando muito, branindo uma vassoura nas mãos e modulando o tom de voz, propunha uma varredura moral administrativa no Brasil. Usava uma linguagem empolada, cheia de termos em desuso, escandia as sílabas das palavras e deixava a multidão boquiaberta com uma grande eloquência professoral e pernóstica. Às vezes, ninguém entendia nada, mas Jânio sabia a ocasião exata em que dizia aquilo que todos queriam ouvir. Seus comícios aconteciam nas ruas, nas fábricas, nas favelas, nas periferias da cidade e atraía milhares de pessoas com vassouras nas mãos, dispostas a levar a sério o candidato e sua retórica de campanha. Muito bem, qualquer semelhança com o personagem atual da nossa política não é mera coincidência. Infelizmente, nos nossos tempos, trocamos a vassoura por armas. Fica aí a análise de cada um. Muito bem, um detalhe importantíssimo. Durante essa campanha, observe bem o que colocamos aí, vice João Goulart, PTB, PSD. A eleição presidencial, ela não vinculava a eleição do vice. Então, era possível que um candidato de um partido vencesse e o candidato à presidência de um partido vencesse, o candidato do vice do outro partido, da oposição, aquela candidatura, fosse a vitoriosa. E foi justamente o que aconteceu, porque ainda durante a campanha, quando foi percebido que o Marechal Lott não venceria essa eleição, foi feita uma dobradinha chamada Janjan, Jânio e Jango. Os dois se uniram e, embora com partidos ideologicamente opostos e rivais, os dois chegaram à presidência da República. Um como presidente, obviamente, Jânio, e Jango como vice de Jânio Quadros. A combinação não poderia ser mais estapafúrdia e acabaria desencadeando o que desencadeou, que veremos agora. Aí temos uma imagem de Jânio com a vassourinha, né, o símbolo da sua campanha, e a outra imagem, a imagem da posse de Jânio Quadros e João Goulart. Temos Jânio Quadros à esquerda, João Goulart ao centro e Juscelino Kubitschek, o presidente que vai passar a faixa presidencial, à direita. Bem, o governo então de Jânio Quadros foi um governo absolutamente personalístico e carismático, com medidas que ninguém entendeu nada. Nos 9 meses em que governou, era quase que impossível entender as pretensões desse homem extremamente excêntrico. Temos aí uma tentativa de combater a corrupção no Congresso, ao mesmo tempo que promovia uma política em relação aos trabalhadores de arroxo salarial. Lembre-se que ele vai assumir o governo em um contexto de espiral inflacionária. Temos aí, em uma política externa, muitas vezes contraditória, já que estamos falando do contexto da Guerra Fria, o apoio à admissão da China na ONU. Reatou as relações diplomáticas com a União Soviética. Toda essa política, ela é fruto do que falaremos daqui a pouco. Mas antes disso, lembrar só um detalhe importante: Jânio Quadros ficou conhecido também por medidas que não tinham a mínima importância política, pelo menos não aparente. Proibição da briga de galo, proibição do uso de lança-perfume no carnaval, proibição do uso de biquíni nos desfiles de Miss, ou seja, uma política extremamente conservadora do ponto de vista moral, embora ele explicitasse essa abertura
no campo, principalmente das relações internacionais. O que podemos perceber aí é justamente essa ambiguidade que não era entendida pela maioria. As próprias medidas, muitas estapafúrdias, passando do mais sério, como as questões das relações internacionais que acabamos de mencionar, até o mais trivial, como, por exemplo, o estabelecimento de um uniforme para o funcionalismo público. Como era esse uniforme? Um uniforme estilo safari na África. Todos os funcionários tinham que trabalhar vestidos como se estivessem indo para um safari na África. Acreditem se quiser. Toda essa ambiguidade levaria, então, Jânio Quadros a condecorar nada mais, nada menos do que o maior líder e símbolo do comunismo internacional, Che Guevara. Che Guevara foi condecorado com a maior honraria do Brasil, que é a Ordem Cruzeiro do Sul. Ninguém entendeu nada, mas na verdade é coerente com aquilo que o presidente estabeleceu em termos de relações internacionais, que foi a API. O que significa essa sigla? Política Externa Independente. No contexto da Guerra Fria, qual era a ideia de Jânio? Que ele não se posicionaria nem ao lado dos comunistas, nem ao lado dos capitalistas, que ele tentaria negociar com os dois lados para deles obter vantagens econômicas. Então é muito simples entender que a condecoração de Che Guevara nada tem a ver com o fator político ou de admiração do presidente a essa figura internacional que simboliza e é o ícone de todo o movimento revolucionário da esquerda, mas principalmente pelos interesses econômicos que poderiam advir dessa relação. Bem, segundo alguns historiadores, um dos principais motivos que teriam levado Jânio à renúncia teria sido justamente a pressão dos militares, aqueles mesmos militares que articularam a tentativa de deposição de Getúlio Vargas, que levou ao suicídio, e a tentativa de golpe no governo JK. São esses militares que vão articular para que Jânio Quadros fosse deposto. Essas forças acabariam tendo levado o presidente à renúncia. Na verdade, não temos uma documentação ainda que comprova esse fato, mas a maioria da análise dos documentos nos leva hoje a crer que essa pressão militar é que de fato teria levado Jânio à renúncia após 9 meses de governo. Na carta que ele deixa, a carta de renúncia, ele menciona as chamadas forças ocultas. Essas forças que, na verdade, ele morreu sem de fato denominar. E que, pela análise que acabei de fazer, tudo leva a crer que seriam justamente esses militares. Essa pressão ocorre justamente após a condecoração de Che Guevara. Não seria admitido a condecoração em um contexto de polarização internacional da Guerra Fria, condecorar um homem com toda a simbologia trazida por Guevara. Bem, temos aí um fato que tem que ser considerado dentro desse contexto, é que o vice de Jânio Quadros, ele estava na China, a China comunista. E algumas análises nos dizem, para além do que já foi analisado, que Jânio Quadros contava com um fator, que uma vez que o seu vice estava na China, que a elite brasileira, os militares também, não admitiriam que um presidente como João Goulart assumisse em seu lugar, que o povo pediria para ele ficar. Então essa carta ela teria sido um blefe. Na verdade, o povo não pediu para Jânio ficar e a carta de renúncia foi aceita imediatamente pelo Congresso. Mas deixaria a elite brasileira, João Goulart, assumir a presidência da República? Definitivamente não. O que se achou, em virtude da crise provocada pela renúncia de Jânio, foi uma solução de consenso até o retorno do presidente João Goulart, daquele que viria a ser o presidente
João Goulart. A solução, a primeira, foi a presidência ocupada interinamente por Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, até que João Goulart voltasse ao Brasil e fosse resolvido esse impasse. Vamos ver na próxima aula como esse impasse foi resolvido. Espero que tenham entendido, espero que tenham assimilado essas informações tão importantes para todas as provas que vocês irão fazer e para o entendimento de nossa história. Um beijo para vocês, até a próxima aula, o próximo presidente.